Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos, estudar mais uma vez. Eu tenho estudado, deixa eu pegar meu livro aqui, ó. Este livro aqui, ó, Jesus, à luz da doutrina espírita, Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita. E aí tem vários autores conhecidos aqui. Então eu vou trabalhando, mês a mês com vocês os capítulos desse livro. São 2 livros. E para iniciarmos, é, o primeiro capítulo, uma introdução, vai falar sobre Jesus, sobre ele como educador de almas. Então, eu vou tentar passar aqui os slides. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o que eu montei sobre esse tema. Então, Jesus, o educador de almas, deste livro. Eu adotei esse layout mais infantil, lembrando que, como educador, eu gostei dessa imagem da lembrança de uma evangelização, que a evangelização que Jesus também trazia isso para nós, como evangelizador, educador. Então, eu gostei nessa linha. Além do que, ele é o grande jardineiro, eu gosto dessa fala dele ser o jardineiro, e aí a nossa imagem aí é realmente sobre jardinagem, sobre plantio. Então, para iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, para que Ele fique conosco mais uma vez, amparando e protegendo o nosso lar, nossa família, nos guiando nos caminhos para o melhor direcionamento de nossa jornada terrena, a caminho da nossa evolução. Que as reflexões de hoje possam valer a pena no nosso aprendizado mais uma vez. Que assim seja. O que significou a vida de Jesus para a Terra? Então, com a chegada do Espiritismo, a gente pôde conhecer com maior amplitude e profundidade esta chegada do Mestre, a encarnação dele aqui. Ele se baseou nos seus ensinamentos através do exemplo. Ele foi simples, mas exemplificou amplamente, fartamente. Por isso, ele é o nosso mestre e guia, não um simples intermediador entre o homem e Deus, segundo o nosso autor deste texto nos traz. E aí, o conceito de religião que Jesus aborda em seus ensinos, ele vai falar que não é algo mágico, não é uma prática mística, contemplativa, cheia de rituais e oferendas e fórmulas repetitivas, porque tinha muito isso naquela época, né? Era muito cheio de rituais. Conforme seus ensinamentos, através de seus exemplos, passou a ser, para aquele que entendeu as lições, um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo. Ele nos ensinou. Eu estava dando aula para as crianças ontem à noite e falei sobre isso, né? Que Jesus ensinou para a gente quando esteve aqui, sobre o amor, sobre amar o próximo, sobre o modo de a gente viver junto com esses próximos. E aí ele ensinou que Deus está presente em todo o universo. Alargou os limites dos tempos. Não deixou mais que a gente pensasse que somente poderíamos acreditar em Deus, contemplar, louvar dentro de templos. Não, ele trouxe aquela frase: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele ensinou isso também. Aí, o que nós temos aqui? No Sermão do Monte, ele trouxe: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, o mestre conviveu entre as pessoas, prevenindo interpretações equivocadas. Vivia como simples carpinteiro. Ele foi um educador de almas e sempre enfatizou a necessidade do empenho da criatura no sentido de educar-se, de progredir. Cabia a cada um esse movimento.
trouxe um novo entendimento sobre os homens. Sua mensagem era verdadeiramente desafiante. Então, aqui, ó, eu trouxe para a gente analisar. Aquelas frases, aqueles ensinos de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Dente. Era muito na justiça ao pé da letra, né? Ele trouxe numa nova versão, do tipo: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E continua: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, como ele traduziu olho por olho, dente por dente, como ele modificou, é, ele fala, ele não veio cancelar as leis antigas. Ele veio dar uma repaginada, um novo olhar para o que Moisés já tinha trazido e como ele queria que os homens entendessem num olhar mais amoroso, né? E aí nós temos ainda aquela frase: e então dará a cada um segundo as suas obras. Então não vai ficar somente no olho por olho, dente por dente, porque isso vai trazer uma consequência, a lei de causa e efeito. Então ele pede: amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orai por eles, porque vai ser dado a cada um segundo suas obras. Ele desejava discípulos ativos e dispostos. Então Jesus sempre buscou tocar o sentimento, juntamente com o apelo para que a criatura raciocinasse, a fim de saber, de compreender por que deveria agir desse ou daquele modo. Então, não vou fazer apenas por fazer. Vou raciocinar, pensar, analisar por que que eu vou fazer e por que que tem que ser dessa forma. O seu entendimento e compreensão nas mensagens. Olha só, Jesus levou o uso do raciocínio ao campo da fé. Essa fé transcendia os limites da emoção e do sentimento. Então, não era somente um sentir sobre a fé, ele queria que a gente analisasse isso. E aí, o Espiritismo nos traz essa fé raciocinada, que começou com Jesus. Aí, Kardec, profundo conhecedor dos evangelhos, soube ver a objetividade e a racionalidade dos ensinamentos do Mestre. Ele soube ver que suas lições têm sempre dois direcionamentos, ao sentimento e à razão. E aí nós temos em Mateus a fala de Jesus: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, analisar toda uma situação, não acreditar por acreditar, sem pelo menos racionalizar por que daquilo, tudo tem uma razão. Mas eu também posso sentir e ficar feliz com esse sentimento de amor divino, feliz com a fé que eu posso projetar aos espíritos amigos, a Jesus. E aí traz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na primeira página dele, lá no, bem nem a introdução, na contracapa, aquela frase: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, ensinou as criaturas a não fantasiar sobre a fé. Mostrou a linha divisória entre aquilo que deve ser objeto de preocupação do homem e o que deve ser entregue a Deus. Então, encarar em todas as razões e não ficar fantasiando essa fé, mas analisar o que eu preciso ficar me preocupando como ser encarnado aqui e aquilo que eu preciso deixar nas mãos de Deus que vai para além das minhas possibilidades, entende? Mais ensinamentos que Jesus nos trouxe. Não é através de orações repetitivas que agradamos a Deus, nem através de oferendas e bajulações. Jesus mostrou a importância do bom relacionamento com o próximo como caminho para Deus. O mestre apresentou isso através da parábola do bom samaritano, mostrando que aquele homem, desprezado pelos judeus, fez sua oferenda a Deus, não diante de um altar, mas através do mais legítimo representante de Deus, o próximo. Ele ajudou aquele que estava lá abandonado, machucado no caminho,
e o ajudou, dando hospedagem, né, pagando a sua alimentação para que ele possa, continuar a sua jornada aqui na Terra. Então, os ensinamentos de Jesus vão para além de eu ficar somente repetindo: "Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome". Não, ele mostrou um caminho de entendimento do que acontece a nós, aos outros, a todos, para além disso, e aí me ensinando a caminhar com o outro numa harmonia capaz o suficiente de, hum, que a gente fique bem, que a gente evolua também nesta jornada. O que deixou Jesus para a humanidade? Ele deixou uma mensagem religiosa simples e profunda ao mesmo tempo. Uma concepção religiosa libertadora, que qualquer pessoa pode se comunicar com o Criador, de qualquer lugar que esteja, sem precisar de rituais. O Mestre trouxe a certeza de que Deus é Pai, é amor, é misericórdia. Preconizou a importância do autoaprimoramento. Então, ele nos libertou daquela religião cheia de dogmas, cheia de práticas e rituais. Eu posso me conectar com o Pai, com Deus, aonde eu estiver, como eu estiver, em que condições eu estiver. Não precisa ter um ritual. Ele é amor, ele é Pai, misericordioso. E assim eu vou conseguir me transformar. Então, cumprindo a sua promessa, Jesus nos enviou o Espiritismo, que não é apenas mais uma religião cristã, mas o próprio cristianismo primitivo, aquele lá das raízes, que ressurge na sua pureza. Pelo seu tríplice aspecto altamente educativo, o Espiritismo traz para a gente religião, ciência e filosofia. E eles se dão as mãos para chegar mais perto de nós, de todos nós. Então, é, Jesus promete o Consolador prometido. Promete o Consolador prometido, redundante. Ele traz essa passagem lá nas suas falas, de que ele ia enviar esse Consolador. E aí vem o Espiritismo e traz a pureza do Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é com cada passagem evangélica de Jesus nos trazendo, insertando a pensarmos melhor sobre o que Jesus queria nos dizer sobre aquilo. E ele traz em pensamentos voltados às três vertentes: ciência, filosofia e religião, para que juntos a gente possa conseguir entender melhor, ficar mais próximo de nós e nós conseguimos efetivamente colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. É fantástico, né? Por isso que Jesus foi um educador de almas. Então, em breve volto com as parábolas, com mais ensinos de Jesus. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana. Tchau, gente. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
Um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.